E agora nós vamos falar sobre o que vem, principalmente em relação à plantabilidade, colheita, controle de pragas, manejo. Nós vamos falar com o Dr. Alexandre Gazola, doutor Semente. Vamos lá, Gleidson. E acompanhando de perto a safra, não só no Rio Grande do Sul, onde eu acredito que esteja nesse momento, mas no Brasil todo. Aliás, eu já fui falando, né? Nem sei se o doutor Alexandre Gazola está no Rio Grande do Sul ou não. É isso mesmo, está em qual região, qual cidade nesse momento, doutor Gazola? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Erechim, Rio Grande do Sul. Então tá bom. Como é que está o tempo por aí? Ameaçando chuva, choveu, está seco ainda ou não? Muito calor, está seco, mas céu com nuvens. Acho que vem chuva aí no final de semana, aí, ou até hoje. Essa chuva deve amenizar um pouquinho a situação, porque tem muito produtor reclamando das altas temperaturas ainda, né? Principalmente nessa safra que ainda está longe, não digo longe de terminar, não força de expressão, mas tem muita coisa a ser feita ainda, muitas áreas ainda a serem colhidas, não, doutor Gazola? Exatamente, nós estamos tendo as primeiras colheitas, né? Recebi aqui até agora, nesse momento, o pessoal iniciando colheita de arroz, né? Já vinha algumas pequenas áreas sendo colhidas, mas está iniciando arroz e está iniciando soja. Algumas pequenas áreas, né? Nos próximos dias nós devemos ter mais colheita de soja. Mas nós temos áreas que sofreram muito com essa estiagem aí de janeiro, fevereiro aqui no Rio Grande do Sul, mas são algumas regiões do estado que foram mais assoladas, né? Não são todas. E no Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, como São Paulo, como todas as regiões do Brasil, tem plantio muito atrasado. E além disso, o Rio Grande do Sul tem a safrinha de soja que faz em cima do milho, né? Planta o milho lá no cedo, depois dezembro, janeiro, e consegue fazer a safrinha de soja em cima, né? E grande parte dessas áreas são sementes aqui no sul, né? Bom, o doutor Gazola tem acompanhado, mostrado para a gente, e nós acompanhamos aqui durante as edições do Tempo e Dinheiro, que além do clima, né, a questão da seca, muitas áreas tiveram que ser replantadas, né, foram feitas dois replantios em algumas regiões, né, no primeiro momento no pó e depois no excesso de chuva e agora novamente na seca. Tudo isso tira o sono do produtor, aumenta o custo de produção e ainda não tem uma solução, não está resolvido de tudo, não, doutor Gazola? Exatamente, né? Exatamente. O bom, assim, é que grande parte das áreas de milho que foram implantadas lá no início sofreram, mas tiveram uma produção média boa aqui no estado, né? Claro, tem áreas que produziram muito pouco, porque realmente sofreram muito com a chuva, né? Dificultou o processo de desenvolvimento, polinização e granação. Mas, de maneira geral, foi médio bom, assim, nas áreas, podemos dizer, né? E a soja vai ser o mesmo cenário, vai ser um ano difícil, um ano desafiador, mas, de maneira geral, temos áreas boas de soja no sul do Brasil, hein? Bom, temos 3 imagens, inclusive a primeira vem de Cruz Alta, aí no Rio Grande do Sul. Mostra para a gente, gostaria que o doutor Gazola comentasse, mas pelo que parece aí, essa soja vem bem, tá boa, não? Olha, tá bem encaixeada. Como é que está a situação dessa soja lá em Cruz Alta? Cruz Alta é uma região ali que tem uma condição de produção muito boa, né? As regiões de destaque do Rio Grande do Sul, né? Cruz Alta, Júlio de Castilho, Ijuí, Santo Augusto, né? São áreas, Passo Fundo, são áreas muito boas. Todo esse entorno, né? São áreas muito boas de produção, né? Estão no coração do Rio Grande do Sul, assim, estão no centro do estado ali, centro-norte. Então são áreas muito boas, né? De fertilidade, de condução, sistema plantio direto, né? Então, uma área que está se desenvolvendo bem, né? E ali também não pegou tanto essa condição de seca. É uma área que que está em condições média boas, né? Bom, de alguma forma, o que a gente viu nessas imagens, que uma soja boa ali, um bom Soja desenvolvimento, o que tudo indica, deve ter uma boa produtividade também, né? Isso, e essa região aí, o que sofreu muito foi a ferrugem, né? A pressão de ferrugem, como são muitas áreas, né? A pressão foi bem grande aí. Mas, pelo visto, o produtor conseguiu aí controlar e segurar. Tá bem o recado é o recado que sempre passa aqui, né? Questão do manejo, né? O controle de pragas, né? Primeiro a mosca branca, depois ferrugem, aliás, primeiro ferrugem e agora a mosca branca também. Mas nessa, pelo menos as condições aí, é o que tudo indica, houve um controle. Exatamente. Bom, nós temos um vídeo também de Ulha Negra, né? O produtor mostrando que vai ter que ter chuva, emparelhar as chuvas,
senão a situação vai ficar complicada. Solta para a gente, Gleidson. Soja H2258. Parte baixa aí tá bem bonita. Boa carga. Mas no alto tá feia a coisa. Ó, tem carga igual, mas aí. Ó. Soja que nasceu muito bem, se desenvolveu muito bem. E agora pro final faltou chuva. Olha aqui. Mais pra cima. Piorando a coisa. O que tudo indica são talhões diferentes aí. E como o próprio produtor disse, foi bem plantado, desenvolveu bem, mas na fase final agora faltou chuva. Tem como reverter se tiver uma chuva agora nesse final de semana, como pelo menos está previsto ou não, doutor Alexandre? Assim, vai ajudar um pouco, mas ela está finalizando o ciclo, né? Então, realmente, ela pegou numa fase bem delicada, que é uma fase que tem muita demanda, fotossintética, muita demanda por água, né? Que é floração e enchimento de grão, né? Mesmo que ela seja uma cultivar indeterminada, né? Que ela vai crescendo e florando, mas sofre, né? Essa região foi muito afetada. E essa característica diferente de talhões é uma característica típica da região, lá, solos mais profundos, solos mais rasos, e realmente é uma região que sofreu muito com a seca, para tu ver que como o nosso Brasil é diferente, né? No mesmo estado a gente tem situações muito diferentes em termos de chuvas, né? E lembrando que esse produtor sofreu muito lá atrás para implantar por excesso de chuva e agora sofre por falta de chuva. O agro não é fácil. Primeiro na lama, depois na tentativa de desenvolvimento no pó, né? Vem ressaltando isso. Fora o controle, né? Um custo de produção muito elevado, né? Não vai ter um resultado muito positivo, pelo que parece, nesse sentido. Agora, não pode desistir, não, doutor Alexandre? Não pode, tem que seguir. Agora, vindo a chuva, ele tem que analisar o quanto essa lavoura tem condições de se recuperar, né? Tem que analisar em quantos dias pós-plantio ela está, né? E ver se ela tem condições e, claro, seguir com o manejo aí da ferrugem e demais pragas, né? Isso é importante. Bom, o manejo, né, o controle das pragas, né? São CP, lá a situação também está bem complicada. Dá uma olhadinha nessas imagens, doutor Gazola. Solta para a gente. A soja também está bem castigada nesse finalzinho, né? Provavelmente finalzinho aí próximo da colheita já, né? A própria temperatura, né? Não digo fez a dessecação, né? Mas destruiu praticamente esse talhão aí, né? Perdeu muito, tem o que falar disso? Perdeu muito aí, perdeu muito. Esse aí praticamente é reversível, né? Ela já está muito avançada, perdeu muita área foliar, mesmo que chova, a planta tente se recuperar, ela não vai conseguir, porque ela está praticamente finalizando o ciclo, né? Ela adiantou muito devido às condições de seca, né? O que vai acontecer com esse produtor é que ela vai finalizar o ciclo, ela vai continuar com folha verde, ou com haste verde. Ele vai ter que entrar com uma dessecação para conseguir colher o que produziu aí. Porque daí chove, a planta não quer mais morrer. Ele estava morrendo agora, depois não quer morrer. É natural da fisiologia das cultivares. Bom, e fora o cuidado, né? Essa é uma situação no Rio Grande do Sul e em outras regiões aqui do país. O manejo deve ser permanente, né? Atenção permanente do próprio produtor, porque ferrugem, né? Tem a questão da própria mosca branca, né? Que de alguma forma migrou, né? Para outras culturas também, né? Nesse ano. E essa ameaça que vem lá do sul da Argentina pode trazer algum transtorno aqui para o produtor? Nós falamos sobre o alerta na Argentina, ataques de gafanhotos por lá, professor. Isso pode causar algum problema adicional aqui ao Rio Grande do Sul, principalmente? Temos que monitorar, né? Porque nós já tivemos outros alertas nos anos passados de nuvens de gafanhoto de vindas da Argentina ou do Uruguai. Então, nós precisamos monitorar, porque isso pode ser um problema dependendo da quantidade, né? Nós precisamos estar em alertas. Aí não é nem só o produtor, né? É a nível de estado e de país, né? Precisamos de uma ação do governo estadual, dos governos municipais e do governo federal, né? Para ter uma ação efetiva se caso isso cruzar a fronteira, né? Porque devasta tudo, qualquer cultura, qualquer espécie. É uma ação de Estado, né? Do Brasil, não apenas local, né? Das prefeituras, nem do Estado do Rio Grande do Sul, mas do Brasil como um todo.
Algum recado final, doutor Gazola? Basicamente isso, né? Nós seguimos monitorando as lavouras, né? Acompanhando e torcendo aí que as regiões tenham chuva na medida certa aí e que o produtor consiga fazer uma colheita assertiva, né? E lembrando sempre a importância de garantir nesse momento final o que foi produzido e investido durante o ciclo, né? Então nós já falamos aqui na questão da dessecação, auxiliando o produtor na retirada do grão da lavoura, um grão com qualidade, né? E preparando a área aí para a cultura subsequente. Então, a tecnologia da dessecação ela é muito importante nesse momento e o produtor também precisa pensar no sistema de produção, né? As regiões que pós-soja vai milho ou feijão, ótimo. As regiões que não tem nenhuma cultura, por exemplo, o sul espera para o plantio do trigo, né? Temos que pensar em cobrir essas áreas, né? Isso em qualquer lugar do Brasil, se nós não temos uma outra cultura de exploração de grão, pelo menos trabalhar com plantas de cobertura para enriquecer esse solo para o próximo ciclo, né? Vamos sempre estar pensando não só no grão, mas pensar no sistema de produção, né? E as plantas de cobertura nos ajudam com palha e nos ajudam na ciclagem de nutrientes e raiz para descompactar e enriquecer o solo. Acho que essa é uma mensagem para o produtor pensar, porque muitas vezes a gente olha, mas eu vou gastar para cobrir o solo, vou deixar em pousio. Lembre que tu está fazendo um investimento para o próximo ciclo. Tá certo. Doutor Gazola, mais uma vez, bom final de semana, até segunda-feira, bom trabalho. Obrigado, abraço. Obrigado, até mais.